Está começando o terceiro vídeo de uma série de 7 vídeos que eu prometi colocar no ar essa semana, resolvendo todos os cases do ano até agora do Excel Sport Brasil 2026. Lembrando que as finais são daqui a 3 dias, 22 de agosto, no sábado, finais presenciais em São Paulo, no BTG Pactual. Quem quiser se inscrever para acompanhar e participar, o site é excel-esports.com.br. Vamos direto para o case. Esse case aqui foi o case de março do Laender. O Laender, como eu já falei no primeiro vídeo, ele costuma fazer cases que demoram um pouco mais de meia hora para resolver. E esse aqui foi um case especial para edição mulheres, né? Março, mês da mulher, o Laender apresentou esse case aqui, que ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Vamos começar o case? Então ele se chama Onde eu coloco as respostas, edição mulheres. E ele fala assim: desafio tem 145 questões e você já sabe as respostas de todas. Todas as respostas são nomes de mulheres com grandes realizações em diversas áreas. E os 145 nomes possíveis, que são as respostas, estão na planilha Mulheres. Aqui do lado tem uma aba Mulheres, então você tem uma tabela com poucas colunas, né? O número 145, até lá embaixo, 145. Você tem o nome de cada uma, nacionalidade, área e realização, tá? E aí ele fala o seguinte: a grande questão é qual nome tem que ser colocado em cada questão. E aí tem uma ordem para resolver esse case. Primeiro, nível um, nível 2, bônus 2. Aí vai nível bônus, até chegar na 5 aqui. E aí termina com nível 6 e nível 7, até porque não tem bônus 6 e bônus 7, tá? E aí a mecânica é a seguinte: no início do desafio, todos os 145 nomes estão disponíveis, ou seja, eles são as respostas dos 145 itens do case. Cada nome vai ser utilizado apenas uma vez. Após ser usado, o nome tem que ser eliminado para as questões seguintes, e à medida que o nome for usado como resposta, deve ser eliminado para as questões seguintes. Ou seja, isso aqui é sucessivo, né? Cada questão elimina mais alguns nomes ali. Não há respostas repetidas. Quando não houver indicação explícita, as respostas têm que ser dadas em ordem alfabética e a planilha Mulheres já está em ordem alfabética. Devido à mecânica do desafio, não tem exemplos, e ele fala assim: fique atento, considere letras com acento como equivalentes a letras sem acento. Então, A com acento, seja circunflexo, agudo, etc. Tio também, ele é igual o A normal, o E, o O, assim por diante. E a cedilha deve ser considerada como C. Então, o C com cedilha é só o C. Letra Y não é vogal, já sabíamos disso, só A e a U. Espaços e caracteres de pontuação não são considerados letras. Então vamos começar e lembrando aqui da ordem, tá? Nível um, nível 2, bônus 2 e assim por diante. Então lá para nível um, pergunta assim. Isso aqui é muito fácil, né? Questão de graça, como está escrito aqui em cima, é grátis. Quem são as 20 primeiras mulheres da lista? Vamos nomear isso aqui como nomes ou mulheres. Já está com nomes aqui em cima. Então esse gabarito já veio com a lista nomes, tá? Então quais são as primeiras? 20 primeiras. Pegar nomes 20. Tudo certo aqui. Vamos para bônus um. Na bônus um, eu não posso usar essas mulheres aqui que já foram usadas na nível um. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, e vou fazer isso para todas as questões, é a seguinte: vamos criar uma variável chamada disp, de disponível, tá? Então, vai estar disponível todos os nomes, desde que sejam, desde que eles não sejam encontrados. Então, o correto é procurar esses nomes em todas as respostas que já foram. Nesse momento, só foi essas respostas aqui. É 58. Então, disponíveis aqui, eu vou até colocar do lado para vocês verem que aqui ó, são 125 nomes, porque 20 já foram ali. Então, vamos usar esse disp aqui para responder. Entre os nomes disponíveis na lista, qual é o menor nome? Ou seja, o que tem menor número de caracteres. Então, eu vou procurar um número muito baixo. Eu até falei de uma técnica no vídeo anterior de procurar um número muito alto. Aqui é o contrário, vou procurar um número muito baixo, que é zero, que eu sei que nenhum nome tem zero caracteres. Vou procurar o número de caracteres de ISP e vou retornar DISP. E aqui, no parâmetro do ProcX, eu vou colocar a correspondência exata ao próximo item maior. Então, eu sei que zero não vai ser encontrado, mas se tiver nome com caractere, ou com 2, ou com 3, vai encontrar o menor ali. Isso aqui vai me trazer Marta. Beleza. Nível 2 agora, essa parte inicial aqui eu vou copiar, porque a gente vai usar esse DISP em todas as questões.
Então, vou copiar para o nível 2. Já vou colocar esse DISP aqui. Só que além do E58, eu também, que isso aqui era o nível 1, eu também tenho que desconsiderar o que já foi usado no bônus 1, que é a Marta. Então eu sei que agora o meu DISP do nível 2, ele tem aqui uma série de outros nomes, 124 nomes, né? A gente já usou 20 do nível 1 e mais um do bônus 1. Ele pergunta assim, quais são as 20 primeiras mulheres que atendem o seguinte critério? O número total de caracteres do nome é ímpar, considerando também espaços, sinais de pontuação. Então, essa aqui também não é tão difícil. Vou trazer as mulheres aqui do lado. E aí eu vou filtrar DISP quando o número de caracteres de DISP for ímpar. Então, é ímpar. E aí faltou um parêntese meu aqui. Pronto. E ele quer as 20 primeiras, então eu vou pegar 20. De novo, esqueci do parênteses. Vou pegar 20. Então, isso aqui deve estar correto aqui. Beleza. Mais uma vez, vou copiar esse DISP. E além do S48 e do E44, eu não vou poder usar o E87, que é o nível 2. Então, eu vou jogar para o bônus 2 aqui e retirar o E87 dos nomes disponíveis. Aqui no nível 2 ele fala o seguinte, no bônus 2, qual é a primeira mulher cujo sobrenome termina com letras repetidas? Então aqui, a gente pode ir aqui do lado e fazer o seguinte, como é que eu testo se termina com quaisquer letras repetidas? Não, eu posso ter AA, BB, CC, DD, etc. Eu não posso fazer o teste para todas as 26 letras do alfabeto. Então, a maneira mais eficiente de fazer isso é usar a função regex, testar se os nomes do DISP eles têm o seguinte padrão. Qual o padrão de terminar no regex? Terminar é esse símbolo aqui de cifrão. Tá? Só que antes de terminar, eu vou dizer que ele pode ter qualquer caractere e que ele vai repetir esse caractere. Quando a gente coloca algum caractere entre parênteses, automaticamente o regex dá um número para aquele grupo. Então esse grupo aqui, como o primeiro que eu botei em parênteses, é o grupo 1. Se tivesse outro aqui do lado, seria o grupo 2. Tá? Então o que eu estou dizendo é, traga qualquer caractere e traga de novo do lado esse caractere do grupo 1, no final do nome, dos nomes das mulheres. Então, ao fazer isso aqui, ele vai testar verdadeiro ou falso para todas elas. E eu quero só a primeira em que isso acontece. Então, eu vou procurar a palavra verdadeiro nesse grupo aqui e retornar DISP. E aqui o nome é Dilma Rousseff. Vou colocar aqui no bônus 2. Beleza. Copio esse DISP. E aí a próxima célula que eu vou tirar é a E45, lá para o nível 3. E45 está fora das disponíveis. A gente continua aqui embaixo. Vou sempre colocar do lado, que é mais fácil a gente acompanhar junto aqui. Próxima questão, nível 3. Quais são as 20 primeiras mulheres que atendem ao critério de conter no nome as letras E e N juntas, em qualquer ordem? Ou seja, ou tem EN ou tem NE. De novo, posso usar essa mesma função de testar do regex para pegar todo o grupo aqui e testar EN ou NE. E aí, deixa eu abrir isso aqui. Aqui já começa a ter uma coisa interessante, e é bom a gente já tratar isso aqui, que é o seguinte, lá no início do enunciado, ele falou assim, considere que acentos devem ser excluídos, né? Então, o A com acento agudo, o A com circunflexo, isso aqui tudo é A. Como é que eu vou começar a lidar com isso agora? Porque eu posso ter o E com acento circunflexo, nesse EN, nesse NE e tal. Então, eu preciso, lá em mulheres, criar uma coluna do lado que trata isso aqui. Eu vou chamar de nomes limpos, que são os nomes sem acentos. Então, eu vou simplesmente copiar isso aqui do lado e começar a substituir todos os acentos. Tá? Então, aqui o A vira A. Acho que ele não encontrou nenhum. O A circunflexo vira A normal, também não encontrou nenhum. O A com tio vira A normal. Então, lá não tem nada. E o E?
O E tem, ele encontrou. O E, não sei como é que também. O I, não encontrou nada. O O, encontrou. Será que tem O com circunflexo? O U, o U não tem acento, né? Ah, mas encontrou, tem um nome com U aqui. Então tá bom. O também encontrou. E aí, por último, o C cedilha deve virar C. Beleza, eu vou só passar dar uma olhada aqui para ver se não aparece realmente nenhum nome com acento. A gente garantir, olha, que isso aqui foi bem executado. Eu acredito que não tenha. E se tiver também, a gente erra o case inteiro, né? Se o case errar uma questão, você erra todas as outras. Pronto, beleza. Então isso aqui vamos chamar de nomes limpos. Só de limpos, mais fácil. Limpos. E aí, na verdade, o que eu tenho que testar aqui não é o DISP, né? Isso aqui no nomes limpos. Eu preciso testar no nomes limpos ali. E aí eu vou filtrar só isso aqui do lado para retornar quando for verdadeiro. E eu quero as 20 primeiras. Esqueci de um parênteses aqui, com certeza. 20 primeiras e vou trazer isso aqui para dentro de uma fórmula única, para não ficar fazendo de maneira separada, né? Então aqui é DISP, aqui é DISP, opa, DISP, isso aqui tem que resolver. Vamos lá, vamos copiar isso para cá. Beleza, perfeito. E aí vamos de novo copiar esse DISP e agora excluir tudo que está na E116 hashtag. Nível 3 é a próxima, eu excluo o que está na E116 hashtag. E aqui eu tenho os nomes disponíveis, né? Vou colocar do lado. Que são agora 83 nomes. Isso aqui está reduzindo bem. Entre os nomes primeiros na lista, qual é a mulher cujo nome ocupa a posição central? Se você fez tudo certo, a lista tem que ter um número ímpar de nomes nesse momento. A posição central é a posição, no caso de 83, a posição número 42. Então, é a posição que está em índice DISP, quantidade de DISP mais 1 sobre 2. Sobre 2. Nádia Murad. Nádia Murad. Beleza, vamos para a próxima, que é nível 4. Agora eu tenho que tirar a célula E46. Nível 4, vamos tirar a célula E46. E eu tenho aqui todos os disponíveis. Aqui do lado, para facilitar. Beleza. Quais são as 20 primeiras mulheres que atendem os critérios? O nome contém uma sequência de 2 letras iguais consecutivas, ou seja, em qualquer lugar, e existe apenas uma ocorrência desse tipo de nome. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? É o seguinte, vamos fazer aquele mesmo teste do regex. Bom, primeiro eu tenho que pegar isso aqui e trazer os nomes limpos, que está aqui do lado. Agora vamos fazer o teste do regex para ver se esse nome aqui, por exemplo, ele tem 2 letras consecutivas, que é exatamente aquele movimento que eu fiz a algumas questões. Só que sem o cifrão no final, porque não importa a posição, em qualquer lugar do nome. E aqui eu quero que traga todas as vezes em que isso acontece. Desculpa, testar não. Vamos usar o regex e extrair, para ele retornar se tem algum caso. Vou mostrar isso aqui para todos. Então, tem um caso aqui que aparece 2 vezes, aparece 2 vezes. Tem outros aqui. Ah, aparece, eu não estou vendo isso aqui. Aparece uma vez, aparece uma vez, aparece uma vez. Então, os que aparecem 2 vezes eu não quero. Mas os que aparecem uma vez eu quero. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, primeiro, vamos executar tudo de uma vez só. Você pega um map aqui, seleciona tudo isso, chama qualquer variável, pode ser x, e executa aqui de uma vez só. O que eu fiz de errado aqui? Ah, perdão, isso aqui não vai ser possível de fazer o map agora porque algumas células retornam 2 colunas. Então, vamos primeiro resolver dentro do regex, depois a gente coloca o map. Então aqui é o seguinte, se der erro, se isso aqui for erro, traz falso, que realmente não vai entrar. Agora, se não for erro, a gente quer que o número de colunas
dessa resposta aqui seja igual a 1. E aí, alguns são verdadeiros e aqueles que têm duas vezes a consoante repetida, então esse caso aqui é da Françoise Barré-Sinoussi, o RR e o SS, ele deu falso. Agora sim eu consigo colocar isso aqui dentro do map, lambda x, e aqui vamos chamar de x. Beleza, então agora eu consigo usar isso aqui como critério. A gente junta tudo agora. Esse nomes limpos aqui pode ir para dentro disso. Esse map aqui pode entrar como critério, aqui chama de critério. E aí eu quero filtrar, eu quero filtrar só os disponíveis que atendem ao critério. Botei duas vírgulas sem querer ali. Onde que eu estou errando aqui? Disponíveis que atendem ao critério. Ah, tá. Isso aqui, né? Tem que ser dispo aqui. Tá. Beleza. E aí quero os 20 primeiros. 20 primeiros. Isso aqui, espero que dê certo. A gente dá um pouquinho mais de trabalho isso aqui. Mas tá certinho. Beleza. Vamos repetir lá o disp e eliminar E146 para bônus 4. Então, E146 para bônus 4 eliminada. Continuando aqui o disp, eu jogo para cá para o lado para a gente conseguir ver os nomes certinho. Entre os nomes disponíveis na lista, qual é a mulher cujo nome nenhuma letra se repete? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso retornar todas as letras de um nome, que é isso aqui do lado, que na verdade retorna espaço também. Dandara, dois palmares. Dandara, espaço. Então eu não posso, eu preciso ignorar esse espaço. Então, se eu só quero letra, eu vou trazer letras de A a Z e vou colocar aqui no final que é insensível a maiúscula ou minúscula. Então, agora sim, trouxe só as letras. E aí, eu preciso ver se a quantidade de letras aqui é igual à quantidade de letras únicas, né? Então, isso aqui são as letras, caracteres, e eu quero saber se a quantidade de caracteres é igual à quantidade de caracteres únicos. E aqui, ao usar a função única, eu preciso utilizar essa função por call, porque o único geralmente ele é por linha. Nesse caso aqui está tudo em coluna, eu preciso usar por call. Se isso aqui for verdade, isso aqui na verdade, no caso do andar é falso, rapidamente que o A já se repete. Eu posso executar isso para todas elas, lambda x, substituir x aqui, e agora a gente tem nosso critério. Beleza. Então, vou chamar de novo o crit de critério. Aqui vai ser as disponíveis. E aí o meu filtro é isso aqui. E aí ele trouxe, na verdade, dois nomes, né? Eu lembro que isso aqui foi uma dúvida que o pessoal teve na época do case. Não deveria haver dois nomes, deveria haver um nome só. Mas aqui tá só o primeiro nome. Golda Meir. E aí vamos repetir esse disp aqui, eliminando E47. Então E47, nível 5. Opa, nível 5, E47 está fora. Como é que ficam os meus nomes disponíveis? E vai ficando mais difícil, né? Porque no nível 5 ele fala o seguinte, quais são as 20 primeiras mulheres que atendem os critérios? O nome tem 6, 7 ou 8 consoantes distintas. Então, para retornar consoantes, a maneira que eu gosto de fazer é usando o regex de novo. Esse regex está sendo super útil nesse case, né? É importante quem disputar o campeonato estudar regex, porque está sendo cada vez mais presente aqui no campeonato de Excel. E aí, para você ignorar as vogais, você usa esse circunflexo dentro de um colchete, quer dizer não, quer dizer ignore a, e, i, o, u. Tá? Eu vou ignorar as vogais, eu vou retornar todos que aparecerem, só as consoantes aqui do lado. E na verdade retornou espaço também, né? Se retornou espaço, isso aqui não parece uma boa ideia. Vamos
forçar a barra para fazer diretamente as consoantes todas, né? A, E, O é de B a D, de F até H, de J até K, L, M, N, N, e depois de J até N, depois de P até S, T, T, U até B até Z. Então aqui eu estou fazendo vai de B até D, F até H, J até N, P até T, V até Z. Ele vai trazer só as consoantes aqui do lado. Beleza. E aí está perguntando assim, tem 6, 7 ou 8 distintas. Então, distintas quer dizer que eu vou usar a função única. E aí eu vou contar quantas tem. Contar quantas tem. 7. E vou fazer isso para todos. Posso usar um map aqui de novo. Lambda x. O x pode ser qualquer variável. E aqui eu tenho o que eu estou chamando de critério. Beleza. Critério. Filtro disp crit. Foi um parênteses a mais meu. Não, esqueci de novo de botar disp aqui. E aí, na verdade, o critério é quando for igual a 6, 7, 8. Então, o filtro tem que ser critério maior que 5 vezes critério menor que 9. Trouxe aqui, eu espero que isso aqui esteja certo. Vou pegar as 20 primeiras e trazer isso aqui para o lugar certo. Não, não está certo. Porque, claro, eu esqueci de usar o nome limpo, né? Eu usei diretamente sem ser o nome limpo. Então aqui, ó, eu preciso procurar nomes limpos. Por que eu estou fazendo isso aqui do lado? Vou fazer logo aqui no meio. Procurar nomes limpos. Agora sim. Beleza. Resolvi. Vamos copiar de novo esse disco aqui. E lá para a bônus 5, que é a última, só que eu esqueci o número da N5. 175 é a linha que a gente tem que excluir. Tá bom. Então, bônus 5. Vamos excluir a linha 175 hashtag disp. Tá. Trazemos vamos aqui do lado. E aí ele pergunta um pouco mais de coisas aqui. Qual o nome dos nomes da lista que tem o maior divisor comum, então MDC, entre a frequência da letra mais repetida, o número de letras distintas e o total de letras do nome? São 3 coisas aqui. Vamos fazer o seguinte. A frequência da letra mais repetida. Então, a primeira coisa é eu retornar todas as letras do nome. De A até Z. Então, tá aqui. Só que eu não posso esquecer de eu fazer isso aqui nos nomes limpos. Na verdade. Nomes limpos. Todas as letras. Aí ele pergunta a frequência da mais repetida. Então, isso aqui a gente vai chamar de caracteres. E a frequência de mais repetidas a gente usa agrupar para criar uma tabelinha. Isso aqui tem que ser paracol, na verdade, porque o agrupar só funciona de maneira vertical. Então, letra E é mais repetida. Só que a frequência dela é esse número aqui do lado. Então, o número que eu quero é índice, linha 1, coluna 2. Número 4. Vou chamar de frequência. Beleza, a frequência está aqui. A segunda coisa que ele quer, o número de letras distintas. O número de letras distintas vai ser, vamos botar distintos, o número vai ser o número de linhas de caracteres únicos. Então, diz que tem 8 letras distintas. Será que é só isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, 8 letras distintas. Beleza. E a terceira coisa, total de letras do nome, que é simplesmente N, que é o número de caracteres do nome, que é o número de caracteres do char. Não, desculpa. Quals linhas char. Que eu já separei. E aí ele pergunta qual é o MDC entre frequência dist N. O MDC aqui é 2, ele quer o maior divisor comum. Então, mais uma vez, posso usar isso aqui tudo de uma vez. Lambda x, x aqui. E a gente
usa isso lá como critério. Critério, ele vai ser filtro de Split. Só que aqui eu não posso esquecer de usar apenas os nomes limpos. Na verdade, não é filtro de split não. O que ele quer aqui é o maior. Então, vou procurar o maior, um número muito alto, 10 elevado a 9, em critérios, retorna disp e retorna o nome que apareceu. Que aqui foi a Stephanie Wolek, eu não sei como se pronuncia isso aqui. Vamos copiar esse início e vamos tirar a E48. Esse case aqui poderia ser feito muito mais fácil se eu não focasse tanto em fazer as fórmulas com let, uma linha só, mas como é a minha maneira de fazer aqui no canal, eu acho que também é um outro tipo de didática. Então vamos botar aqui do lado os nomes disponíveis. Beleza. Maior soma dos valores das letras, considerando A igual a 1, B igual a Z até 26. Em caso de empate, a ordem alfabética, que é a ordem que já está. Então não vai ter um problema aqui. De novo, DISP, vamos usar DISP nomes limpos. E aí, eu vou separar a letra. Eu vou separar as letras de A a Z. Aqui, do primeiro, da Geórgia. Só que cada letra, ela tem que ter um número de 1 a 26. Só que para isso, aqui eu tenho letras maiúsculas e minúsculas, né? Vamos colocar tudo para minúscula. Vamos colocar tudo para maiúsculo, na verdade. Porque quando a gente usa Unicode na letra A maiúscula, ela dá 65. Ou seja, se eu pegar o Unicode de todas e diminuir de 64, eu vou ter o código correto. Então, Unicode de todas e diminuir de 64. Eu tenho aqui o código correto e ele quer a soma dos valores. Soma 115. Vamos fazer aquele mesmo map aqui do lado para usar lambda x para x. E aí, proc x. Vamos jogar isso para lá como critério. Proc x diz nomes limpos. E aí ele quer classificar pelos maiores. Então, eu vou classificar os nomes disponíveis pelos maiores critérios. Isso aqui a gente vai torcer para estar certo. Vai ficando mais difícil com o nível 6 e nível 7 aqui. E vamos pegar só as 20 primeiras. Já estou rezando aqui para isso dar certo. Perfeito. Show de bola. Então, falta só a nível 7 aqui. Vamos pegar esse início e ignorar agora a E205 hashtag. É a última questão da prova. E205 está ignorada. Aqui, nas disponíveis, só faltam 20, né? Então são as 20 finais. Só que ele fala alguma coisa, ele não pede só as 20, ele fala assim, ó, remova as vogais de cada nome, em seguida classifique-os em ordem alfabética. As respostas têm que ser apresentadas na forma original dos nomes segundo as vogais. Então vou fazer o seguinte, vou jogar isso aqui para o lado. Tem que ser um nome limpo, nomes limpos, e vamos remover as vogais de cada um. Para a gente fazer isso, vamos usar regex, substituir, pegar o primeiro nome, posso pegar todos na verdade, né? Substituir, pegar todos os nomes e o que for A, E, I, O, U vai substituir por nada, vazio. Ó, então ele veio com nada aqui. E aí classifique-os em ordem alfabética, ou seja, que a gente classifique de acordo com esse novo nome aqui. Então a gente pode chamar isso aqui de critério, como temos feito. Critério. Proc x disp nomes limpos. E classificar os disponíveis por critério. Em ordem alfabética, é isso mesmo, né? Então acho que isso aqui deve estar certo. Vamos lá, vamos colocar aqui do lado. Perfeito. Para finalizar, 1.250 pontos. Case resolvido. Até o próximo vídeo. Vamos fazer ainda o nível, as rodadas 4 de abril, 5 de maio, 6 de junho e 7 de julho.
Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem aqui, curtam, compartilhem. Se fizerem de outro jeito, comentem aqui, que também é muito importante de saber. Grande abraço.